Egrégora de luz amada, sejam muito bem-vindos, meus amores. Hoje eu vou fazer uma leitura focando para esse mês de fevereiro, né? Não só essa semana, mas o mês inteiro. E vamos falar sobre finanças, dinheiro. Então, o que é isso que está acontecendo com as nossas finanças durante esse mês? O que está vindo na minha direção? Qual que é o desafio? O que eu preciso fazer para alcançar a estabilidade ou o meu objetivo ou o que eu desejo manifestar? Então, são três energias principais que a gente vai focar para essa semana. O que está vindo na minha direção financeiramente? Qual que é o meu grande desafio para alcançar o que eu estou almejando, seja isso uma transição, uma mudança, uma manifestação, algo novo, uma consolidação, mas desde que me leve a esse lugar de consistência, de estabilidade. Então, o que vem na minha direção, meu grande desafio para alcançar isso e um conselho para alcançar o meu grande objetivo, que é isso que eu tenho que fazer, uma ação para tomar. Então, essas três energias é focado para essa semana. Depois disso, eu vou puxar três cartinhas do oráculo focada no mês de fevereiro. Aí a gente vai expandir um pouquinho mais o tema. Eu quero entrar no que é isso que o mês de fevereiro traz para as nossas vidas, focado nesse coletivo dessa egrégora. Mês de fevereiro é um mês muito especial. A gente está nessa energia aquariana finalmente. Entramos nessa era e vai ser um mês repleto de novos começos para cada um de nós, em áreas diferentes, em temas diferentes, para alguns em todos os lugares da vida. Então as mudanças começam a tomar lugar e os novos começos começam a se concretizar. Para alguns, os primeiros passos já foram dados, né? Nesse finalzinho dessa era, entrada na era de Aquário, ali ao redor do dia 20 de janeiro, uma semana antes, 2 semanas antes, uma semana depois, agora, né? Então as coisas começam a dar seus primeiros passos. Para outros, meus amores, é hora de dar os passos. Então, até a metade de fevereiro, muita coisa promete tomar forma real na matéria, nesse mundo 3D, para os nossos novos começos. Para outros, meus amores, isso é muito relativo a relacionamentos. Então, são relacionamentos longos que estão terminando, ou então pessoas novas que aparecem na nossa vida. Para todos nós, novos começos é o chamado desse mês de fevereiro. Temos todos os planetas na sua fluência, andando para frente, movendo, avançando, indo na direção do nosso nó do norte. Então é um mês de muita fluidez, de muito avanço, nada anda para trás. E se alguma coisa tiver parada, estagnada ou com essa sensação de não estar fluindo, é porque já não era mais para fazer parte da vida. Tá aí fazendo hora extra e quanto mais tempo ficar presente, mais atrasos e bloqueios isso vai gerar. Porque nesse momento temos energias fluidas, são todos os planetas na sua fluidez. Temos também uma série de conjunções, mas isso é papo para o nosso próximo vídeo, na nossa próxima semana. Eu vou trazer um pouco mais de astrologia. Para quem gosta, ativa o sininho, se inscreve no canal, que a semana que vem eu trago um pouco mais de astrologia com a leitura da semana. Dito tudo isso, vamos então para a leitura dessa semana. Vou usar o tarô e eu quero saber principalmente na nossa vida financeira. Por quê? Porque eu tenho o grupo da Egrégora de Luz, para quem não faz parte, vê aqui na descrição desse vídeo. E lá, semanalmente, eles escolhem o tema que nós vamos abordar para a leitura da semana. E eu sempre trago alguma coisa a mais, principalmente para quem chega de fora dessa egrégora e conecta nessa energia. Se você tá aqui, tem uma mensagem para você nesse vídeo. Financeiramente para essa semana, para a egrégora de luz. Vamos lembrar que a energia é fluida, então a gente fala, é a energia dessa semana. Para alguns isso começa a se movimentar e só vai ver a consequência, o resultado, a materialização disso nas próximas semanas, né? Vamos lembrar que a gente está vindo de uma lua cheia, então vamos entrar numa energia de lua minguante, ainda tem alguns desatar de nós, fins, pessoas para deixar para trás, situações, limpezas para fazer, purificação, desfazer laços energéticos com uma fase da nossa vida, com uma experiência, ou com algo que a gente quis tanto e de repente perde o sentido porque algo novo precisa tomar lugar, né? Bom, para essa semana
tem um conflito interno em relação a como lidar com esse avançar desse novo começo. Então, eu já vi o 5 de paus e o 6 de paus. Olha só como a energia tá avançando. Tá saindo de um lugar de conflito, de não saber direito o que fazer, para onde ir, para começar a ver o norte, ver a direção e lembrar que nós temos suporte ao nosso redor, né? Então, a gente entra nessa semana vindo desse lugar de um pouco conflituoso, confuso, sem saber direito para onde ir. Para alguns, vocês estão saindo de uma situação em que existia muito conflito e de fato já não estava mais agregando. E é a hora de alcançar a vitória. Então a gente entra nessa semana com um chamado de tipo assim, eu preciso avançar, eu preciso me movimentar com pessoas, em situações, em experiências que me fazem sentir o suporte e não a falta. Não viver nesse lugar de conflito e de confusão, mas algo mais fluido, mais feliz, que me auxilie a alcançar a vitória. Sobre isso, 6 de paus. E a gente tem o 7 de pentáculos, que vai falar sobre as novas sementes que precisam ser plantadas, sobre esses novos começos, sobre os sonhos que a gente tem e a gente não tem nutrido de forma consistente, de forma persistente. Então, é uma semana em que olhar para as sementes plantadas que a gente deseja plantar é essencial, mas mais do que isso, lembrar que tudo que entra num lugar de maturidade, tudo que floresce, pensando numa flor e no processo dela, exige um período de nutrição, de regar, de nutrir a terra. Então o 7 de pentáculos vem para nos lembrar assim, ó, não é só mandar a intenção para o universo. Você tem que lembrar que a paciência, a persistência é parte do processo, mas principalmente a consistência. A consistência que eu nutro, que eu rego, que eu alimento aquilo dentro de mim ou no mundo, dependendo do que for na sua vida, né? Então, qual que é o grande desafio para essa semana? E qual que é o conselho para superar esse desafio? Bom, e o 7 de pentáculos continua no fundo do deck. E aí a gente vai falar sobre uma necessidade de desconstruir algo que em algum momento fez muito sentido e trouxe solidez para nossa vida, mas que hoje já não é mais uma base sólida. E aí isso é algo que pode ser muito amplo, porque para cada um vai cair de uma forma aí na vida. Particularmente para mim, eu estou num processo de desconstrução de bases que foram sólidas por um período, mas que nesse momento eu preciso deixar ir para construir novas bases. E isso acontece na nossa vida inúmeras vezes, né? São os tais dos despertares espirituais. Exemplo prático, simples. Eu vivo um relacionamento há muito tempo e é muito conflituoso, a gente vem brigando muito, já não tá agregando, já não tá me ajudando no meu processo de crescimento, tá tirando energia de mim, tá me fazendo sentir menos do que eu sou. Então essa é uma base que pode ter sido sólida um dia, mas hoje já não é mais, não tem uma fundação sólida. Quando eu falo fundação sólida, pensa numa construção. Quando você vê alguém subindo um prédio, por exemplo, antes de subir um prédio, eles vão trabalhar naquela fundação. Eles vão aprofundar, colocar estacas, vigas, fazer aquela fundação sólida para sustentar aquele prédio. Quanto mais alto, mais profunda, sólida e estruturada tem que ser aquela fundação. Então, às vezes, a gente vive experiências na nossa vida que são construídas em fundações não sólidas. E aquilo não dura por muito tempo e não traz o resultado que poderia trazer se tivesse sido uma fundação sólida. Isso acontece muito, gente, que entra em relacionamentos ou fica em relacionamentos por conta de um filho, por exemplo. Você não tá ali porque existe o amor e o desejo de estar, mas porque tem um filho. E eu não tô dizendo assim, você não tem que tentar. O que eu tô dizendo é que a gente tem que saber a hora que algo cumpriu o propósito na nossa vida e a gente precisa avançar. Outro exemplo, e agora eu posso até me usar de exemplo, eu entrei nesse trabalho recente, que eu tô a ponto de encerrar esse ciclo, inclusive, e quando eu entrei, eu tava vindo de um layoff, dessas demissões massivas que aconteceram no ano passado. Então, no começo do ano passado, pela primeira vez na vida eu fui demitida numa dessas demissões massivas do Google, né?
E aquilo foi muito traumático, obviamente. Então eu precisava arrumar um outro trabalho e a minha manifestação foi baseada em precisar de um novo trabalho, não necessariamente o que eu desejava. E aí eu arrumei o que eu precisava. Só que não veio numa fundação que não era sólida. Porque eu simplesmente mandei pro universo, eu preciso de um trabalho tal data. E é nisso ou naquilo. Só o que eu fiz. Não o que eu desejava, não o que fazia sentido. Eu não foquei nos valores da empresa. Eu não foquei no tipo de pessoa que eu queria trabalhar. Então eu tive essa experiência desde então. Cumpri o seu propósito, que é ter me dado um trabalho naquele momento. Mas não foi uma fundação sólida. Pelo contrário, trouxe muito estresse, não foi saudável. É, assim, é isso que acontece quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. E o bom é só bom. Não é ótimo, não é saudável, não é sustentável. Então, as bases que não são sólidas, as fundações que não são sólidas começam a se desfazer. E a necessidade de deixar se desfazer se faz presente na nossa vida. Como é que a gente está falando de dinheiro? Então pode entrar ambas as coisas, carreira, trabalho ou relacionamento, porque muitas vezes dentro de um relacionamento tem as finanças compartilhadas. E aí tem aquela codependência financeira, então precisa de um rearranjo ali para que a sua vida financeira continue saudável, próspera ou até sustentável depois de um relacionamento, né? Então envolve ambas as coisas. Mais do que isso, se você é uma pessoa que não ganha mal, mas chega no fim do mês e está sempre sem dinheiro. Não precisa ganhar bem, gente. Mas o fato de você ter para suas contas e um pouco mais, chegou no fim do mês e está sem dinheiro, tem alguma coisa errada aí. E o que está errado é a forma com que você se relaciona com esse dinheiro, que não é próspera, não é abundante, é de falta. Então pode ter aquele botãozinho lá dentro, que é o botãozinho da falta, da escassez, que precisa ser virado. E isso requer um trabalho de interno mesmo, de transformação, de consciência. Para cada um, isso se reflete de uma forma. E isso se relaciona diretamente com a roda da fortuna, que é a roda de Sansara, a roda da vida. Os dharmas, os karmas, os altos e baixos, a roda que não para de girar. E que em alguns momentos a gente vai estar lá embaixo, mas porque ela está fazendo um movimento para voltar para o alto. Então é necessário a gente aprender a lidar com as situações desafiadoras e que são de glória, de conquista na nossa vida. E às vezes o desafiador é o que traz a recompensa. Então esse é um período em que nós iniciamos algo lá no passado, com o desejo de que fosse próspero, de que fosse abundante, o desejo, tá? O desejo, mas não era uma base sólida. E aí, na sua vida, identifica o que é isso que se relaciona com as minhas finanças, que eu comecei lá no passado, não é uma base sólida, não traz uma fundação estável para a minha vida e tá na hora de encerrar esse ciclo. E eu vou conseguir fazer isso com o entendimento da torre da roda da fortuna, de que se é uma fundação que não é sólida, eu não consigo construir algo sustentável a longo prazo. Então, minha única alternativa é deixar essa base, desmoronar, limpar o terreno e começar de novo. Isso faz parte dos altos e baixos da vida. Porque a roda da fortuna, ela vem falando assim pra gente: eu vou pra sempre rodar na sua vida. Eu vou para sempre. E esse mês de fevereiro, com um monte de planeta na sua fluidez, é um mês que se iniciam novos karmas. A gente tem aí Plutão entrando num novo signo, definitivamente vai ter uma folguinha no fim do ano só para a gente desatar os últimos nós. Porém, entrou definitivamente num novo signo, tá ali no primeiro grau inicial, são novos começos, novos karmas. Área, o que é karma? Entra na egrégora de luz, me manda uma mensagem que eu vou te mandar o texto completo. Mas os karmas a gente cria a todo momento. Parte dessa história da roda de Sansara. Então, se eu estou tendo novos começos, chances de criar novos karmas, de construir novas fundações, é essencial ter a consciência do que é isso que eu estou colocando no mundo nesse momento. Porque o que eu colocar vai voltar. Uma hora ou outra vai voltar. Portanto, aquela historinha de ser hora de plantar novas sementes, de nutrir novas sementes que foram recentemente plantadas, a escolha é minha em como eu vou fazer isso. Vou eu
me comportar, continuar me comportando de um lugar de vítima, ou de falta, ou de escassez, ou de coitado de mim? Ou vou eu mudar essa chavinha e colocar uma energia diferente no mundo para assim eu ter resultados diferentes? Qual que é a fundação que eu vou construir dessa vez? É uma fundação de codependência, de necessidade, como eu fiz com o trabalho, por exemplo? Ou é algo que ressoa com a minha verdade, com os meus princípios, com os meus valores? É algo que eu estou construindo na direção de ser feliz, e não porque eu preciso disso, não porque é essencial, sabe? Bom, a gente entra nessa semana com a energia do Cavaleiro de Paus, né? Então, financeiramente, o que tá vindo na nossa direção? Tá vindo aí uma nova aventura, uma nova oportunidade. O Cavaleiro de Paus, ele vai falar sobre a necessidade de se aventurar numa nova jornada. Para alguns envolve uma viagem, uma mudança física. Porém, a minha dica com o Cavaleiro de Paus é assim, cara, vai, se joga, se aventura. Só que lembre-se que compromisso, comprometimento, consistência será necessário. Porque uma coisa que falta no Cavaleiro de Paus é a consistência a longo prazo, né? Então, essa semana, o que vem pra gente é essa oportunidade de saltar na direção de uma nova aventura, de um novo começo, de uma nova oportunidade. Ele tá sempre pronto, né, para um novo capítulo na vida dele. Então, o que vem para nós é essa oportunidade de um novo capítulo. Cada um de um jeito, pode ser uma oportunidade de parceria de trabalho, de relacionamento, de transformar a realidade da vida amorosa, das parcerias de trabalho. Mas vem essa oportunidade de entrar numa nova aventura dentro do próprio relacionamento, por exemplo, no trabalho que você já está há tanto tempo e aí começa a ficar chato, entediante. Vai surgir oportunidade, mas vai de você. O que você vai colocar de energia para viver essa nova oportunidade? Porque o Cavaleiro de Paus, ele traz essa energia da falta do compromisso a longo prazo. Então, vem na nossa direção essa oportunidade de um novo capítulo, de uma nova jornada, de uma aventura, algo novo, algo que começa, né? Porque é isso que o Cavaleiro de Paus faz. Ele tá sempre pronto para um novo começo. Então, é sobre um novo começo que a gente está falando aqui. Vem a oportunidade deste movimento, de fazer acontecer. Agora, como eu vou me colocar nessa oportunidade, é decisão minha. Se eu trouxer toda a minha bagagem, todas as minhas dores do passado, eu vou vibrar essas energias. É esse karma que eu vou começar a criar nessa nova aventura. Se eu entrar nessa nova oportunidade com os pés no chão, consistente, compromissado, comprometido, é exatamente isso que eu vou ter de volta. Qual que é o grande desafio dessa semana para as nossas finanças? E aí veio o 2 de copas. E é isso para mim, meus amores, entra de duas formas, tá? Para alguns é uma nova parceria de trabalho, então como construir essa parceria? Como fazer com que essa troca seja adequada, equilibrada? Você vê que ambos estão ali com um copo idêntico e eles estão meio que trocando, unindo os copos, né? Então, como fazer isso de uma forma equilibrada, onde o que eu coloco eu recebo e o que eu recebo eu dou. E na direção de alcançar preenchimento emocional, aí que tá. Então, essa semana, tipo, para as nossas finanças, o que é isso que desafia grandemente alcançar essa estabilidade financeira? É conseguir entrar num lugar onde as parcerias são equilibradas. E aí, para alguns, isso vai ser... Lembra que esse negócio do relacionamento veio muito forte. Então, para muita gente aí, essa parada das finanças divididas dentro de casa. Ou de se manter no relacionamento por conta do dinheiro, ou por conta do filho. Então, como transformar isso em algo equilibrado, onde existe preenchimento emocional? Já para outros, meus amores, é a respeito de como construir essa nova parceria com essa nova oportunidade. Então, assim, ó... Presta muita atenção, porque a gente está falando de trocas equilibradas, de parcerias que tragam preenchimento emocional, porque é isso que nos desafia nesse momento.
Para muitos é o relacionamento amoroso, que de alguma forma precisa chegar num lugar de equilíbrio para que a vida financeira seja consistente, seja estável. Então é o relacionamento com o parceiro, com a parceira, que está trazendo instabilidade para a vida financeira. Prestem atenção de acordo com a sua história. Então o que vem na nossa direção é essa necessidade de ser mais consistente nos nossos passos. Então, entrar numa nova aventura é bacana, é maneiro, é delicioso, é excitante. Porra, que legal. Porém, a gente sempre entra numa energia da paixão, do prazer, do vou fazer acontecer. É necessário trazer também os pés no chão. Isso é essencial. Então, para que eu alcance esse lugar de estabilidade numa parceria, que é o que me desafia, seja essa parceria uma relação de trabalho com os meus colegas de trabalho ou com o meu parceiro, eu preciso ser consistente, independente do outro, tá? Qual que é o conselho para superar esse desafio? E aí vem a carruagem, o carro, né? Que é um arcano maior, então olha a interferência divina aí nesse momento. E o carro vai falar assim: toma o controle do movimento. Você tem que ter o controle de como a movimentação vai acontecer. As portas estão abertas, as oportunidades estão aí e o movimento disponível na sua vida. Tá tudo fluindo, tá tudo avançando. O carro, ele fala sobre a velocidade que as coisas precisam acontecer. A velocidade que os novos começos precisam tomar lugar. A velocidade que as parcerias precisam entrar em equilíbrio. Então, é a velocidade que o resultado precisa acontecer. Vamos lembrar que tem todos os planetas fluidos durante esse mês de fevereiro. Então, essa semana vai ser muito rápido, muita coisa rápida acontecendo. E de agora, amanhã, né, segunda-feira, até o próximo domingo. Para alguns pode ser um pouquinho depois, para alguns já começou. Vamos lembrar, uma leitura para o coletivo. Então, a gente foca nessa semana, que é os últimos dias de janeiro, primeiros dias de fevereiro, mas pode já estar acontecendo para alguns e pode acontecer um pouco depois para outros. Então, a necessidade de aproveitar a oportunidade desse movimento rápido de novos começos tomando lugar está aí, presente e essencial. Essa é a leitura da semana, meus amores. Eu vou agora recolher as cartas do tarô e vou focar no mês de fevereiro. Então, a gente vai pegar 4 cartinhas, uma para cada semana. Só que antes disso, eu vou navegar os oráculos, né? Então, eu quero saber para esse mês de fevereiro, que a gente tem todos os planetas aí fluidos, qual que é esse principal tema que nos desafia? Nos desafia no sentido de assim, aqui precisa de crescimento, aqui eu preciso fazer melhor, maior, aprender algo novo para ter o meu melhor resultado com isso, né? Então, o oráculo dos céus vai me falar para esse mês de fevereiro o que é isso para essa egrégora, para esse coletivo, qual que é o tema que precisa de atenção, de trabalho, de crescimento, de aprendizado, que nos desafia para alcançar o melhor resultado possível durante esse período, de ter todos os planetas fluidos, cheio de novos começos. E com o oráculo da lua, vou pegar logo as 2 cartas já. Eu quero saber o que é esse ciclo, do que se trata esse mês, qual que é o ciclo que a gente vai viver, quais são os temas que englobam esses novos começos. Então, o que tá vindo aí na nossa direção. Esse é um oráculo que pode puxar um pouco mais para o nosso lado emocional. Então, emocionalmente, o que é isso que vai acontecer durante esse mês, né? De fevereiro para a egrégora de luz. Bom, então, ó, durante esse mês é tudo sobre uma energia bastante de água, do elemento água. A gente tem peixes e uma lua nova em escorpião. Então, aqui a gente vai falar sobre como a gente flui nas nossas emoções, sobre sair de um lugar de ilusão e vir mais para a realidade, e também sobre as profundezas das nossas emoções, todas aquelas emoções que podem criar bloqueios. Esse é um mês que os temas de intimidade estarão à flor da pele. Intimidade, meus amores, não é só relacionamento amoroso, é como a gente permite
que as nossas relações da vida se tornem íntimas de alguma forma. Quem a gente permite entrar na nossa alma, saber da nossa vida, com quem a gente se permite trocar. Entra um quê de confiança e também sobre a nossa habilidade de acessar a nossa intuição. Então, sentir, né? Mais do que pensar, sair desse lugar mental, extremamente mental, e sentir o que meu coração tá querendo me falar. Sabe, muita gente acha que é fácil sentir e que tá aí, né? Que a gente sempre é só perguntar o que meu coração quer, e aí a nossa mente responde. Existem exercícios pra gente aprender a sentir. E um deles é aprender a dar nome nas nossas emoções, sabe? Os nossos pais não nos ensinam isso. Eles ensinam o que eles podem, o melhor deles, mas nenhum ser humano está 100% preparado. Por isso que a gente precisa viver com o coletivo, viver em sociedade, porque a gente aprende com os outros seres humanos o tempo inteiro. Não são só os nossos pais. Portanto, o desejo de aprender a dar nome às nossas emoções tem que vir de lá de dentro. Quando eu aprendo a dar nome, eu posso buscar ferramentas para lidar com essas emoções. Mas se eu não consigo nem dar nome para as minhas emoções, como lidar com elas? E falo por experiência própria. Eu sou um ser humano que precisou aprender a dar nome às emoções, para depois buscar conhecer essas emoções e ferramentas para lidar com as tais. Então, esse é um mês em que estamos sendo chamados para acessar a nossa intuição. É o sentir, onde o meu coração está pedindo para que eu vá. Não luta contra a sua intuição. Algo está me dizendo que é melhor não. Algo está me dizendo que é isso. Isso é intuição. E não permita que os medos entrem no caminho dos novos começos, que é uma lua nova em Escorpião. Então, assim, medo de experiências do passado, medo de não dar certo, medo do que pode ser, do que não pode ser, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, medo do que eu já vivi, que já não deu certo. Então, tem alguns medos que, nesse momento, estão criando bloqueios no nosso movimento. Estão criando bloqueios mentais, porque quando o meu medo toma conta do meu chakra sacral, das minhas emoções, eu não consigo sentir o prazer, o desejo, a excitação, eu não sou capaz de ser espontâneo, e tudo isso bloqueia a minha habilidade de dar movimento nas coisas que fazem sentido, no que eu acredito, no que eu sinto. Então é importantíssimo que a gente olhe para o que está criando medo, o que está bloqueando, o que está me impedindo de fazer um movimento durante esse mês de fevereiro. Porque novos começos estão tomando lugar na nossa vida, tomando forma. E o que não tomar lugar ou forma agora, a gente começa a criar novos karmas. Então é assim, ó. A escolha é minha. Se eu quero fluir, evoluir, avançar, ou se eu vou me manter presa em ciclos que já venceram, já cumpriram o seu propósito. E eu não preciso ficar dando mais exemplos, porque a essa altura dessa leitura você já sabe do que eu tô falando na sua vida. Você já sabe. Você já sentiu, a sua intuição já te contou. Então, esse mês de fevereiro, o nosso grande desafio é entrar na casa 6. E a casa 6 é exatamente o que eu estava falando com as primeiras cartas do tarô para essa semana. É sobre estabelecer fundações, sobre a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa saúde. Então, os detalhes práticos da minha rotina, cada passo que eu dou para manifestar o que eu desejo. Cada passo que eu dou para trazer para a realidade o que eu quero que venha a ser real na minha vida. Não adianta, por exemplo, eu me prender num relacionamento com uma pessoa que não quer ter filhos se o meu maior sonho é ter filhos. Eu tô criando bloqueio de forma prática todos os dias na minha vida. Não adianta, por exemplo, eu ficar num trabalho que não me traz um mínimo de prazer porque eu preciso daquele dinheiro para pagar a conta. Em vez de você focar a sua energia toda em ficar nesse trabalho, você deveria, na sua rotina, ter passos práticos, metódicos na direção de manifestar um novo trabalho. Não tô falando pede demissão e F, não é isso. Não é assim que funciona. É sobre a nossa rotina, os detalhes práticos para fazer acontecer o que a gente deseja. Sair desse lugar de falta, de escassez, de conformidade e aceitar a realidade como ela é para transformá-la, para construir novas fundações todos os dias da minha vida.
É sobre ter uma rotina mais saudável, sobre fazer exercícios, sobre começar a trazer para a prática aquilo que você está falando há meses que vai começar na segunda-feira. É sobre isso esse mês de fevereiro. Não dá mais tempo de ficar fingindo que não precisa fazer certas coisas. É hora de trazer para a realidade tudo aquilo que eu tô falando há meses. Não, eu vou fazer, mas não faço. Então, são novos começos que vão estabelecer fundações sólidas na nossa vida. E isso só vai acontecer se eu trouxer para minha rotina, meu dia a dia, a prática diária para manifestar o que eu quero manifestar. Consistência. Quer estabilidade financeira, que foi a leitura para a semana? Aprenda a consistência dos novos começos. E aí eu tenho o Nó do Sul, e o Nó do Sul vai falar sobre o nosso passado interferindo neste momento. Então chega um momento do ano, inclusive, né? Depois que finalmente Plutão entrou em Aquário, que a gente falou tanto por tantas semanas, que os novos começos chegaram. Estão aí, parça, estão aí. Desde os eclipses do ano passado, a gente está falando sobre o Nó do Sul e as coisas que precisam sair da nossa vida, os ciclos que precisam encerrar, o que já cumpriu seu propósito, os karmas, os dharmas. A gente já está há meses falando sobre esses temas e finalmente chegou a hora dos novos começos tomarem lugar. Da mudança de país, da mudança de cidade, da mudança de trabalho, da mudança de relacionamento, da mudança de dentro para fora. Da mudança de mentalidade, da mudança de emoção. Deixa eu te contar, a gente escolhe quanto tempo a gente vai contemplar e nutrir uma emoção na nossa vida. A gente escolhe quanto tempo a gente vai ficar triste, quanto tempo a gente vai ficar na dor. A gente escolhe. Ai, Ária, mas parece que é fácil. Não tô falando que é fácil, parça. Se fosse fácil, eu não chamava vida, chamava miojo. Esquentou, macarrão instantâneo, ferveu a água, pôs lá, uns minutinhos, tá pronto. Não é assim, é vida. Vida é uma maratona, não é uma corridinha de 50 metros rasos. Não é uma corrida de 50 metros rasos, é uma maratona. Bom, vamos olhar então o tarô. Uma cartinha por semana, começando pela primeira semana de fevereiro. Depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta. Eu quero saber qual que é a mensagem que o tarô vai trazer para cada semana. Eu vou pegar de 1 a 3 cartas por semana. Como eu senti, mais uma. Ok. Então a gente vem de um mês de janeiro onde clareza mental tomou conta. Tipo assim, sobre as coisas que não deram certo, sobre as ilusões, sobre ficar avaliando tantas possibilidades e não escolhendo um caminho, sobre dar as costas para os problemas. Então, uma clareza mental chegou, a comunicação começou a tomar lugar, tipo assim, uma comunicação mais lógica, mais objetiva. E assim, a intuição tá gritando para nós. Então, não é uma coisa que tá dando para ignorar ultimamente, sabe? A intuição tá falando, vocês estão sentindo. Dá mais uma. Oh my God. Segunda semana. Dá mais uma. Terceira semana. Quarta semana. E a quarta semana já chega lá no comecinho de março, né, meus amores? Então, esse mês de fevereiro, ó, tô vendo 6 de paus aqui de novo. Ó, tem imperador e imperatriz. Vou pegar os dois porque saíram certinho. Bom, então esse mês de fevereiro... Cara, é sobre não deixar as energias de batalhas perdidas, de experiências que não deram certo. E pode ser agora, mês passado ou até 7 anos atrás, porque a gente acabou de encerrar um ciclo de 7 anos, né, com Marte em Capricórnio. Então, é sobre não permitir que as dores de situações que não trouxeram o resultado que a gente desejava impeçam o nosso avanço. Porque a justiça está atuando na nossa vida para trazer equilíbrio com um novo começo. Então, a gente tinha o 9 de paus, o 6 de paus, a justiça e o louco.
E como que a justiça divina está atuando na minha vida para trazer um novo começo? Está trazendo o suporte necessário, seja ele espiritual ou de pessoas, para que eu avance, para que eu alcance a vitória. E aí, na sequência, tem aqui a imperadora e a imperatriz. Para muitos, meus amores, é tipo assim, é o relacionamento da vida, é o relacionamento tomando forma. Para outros, meus amores, é entender que estar dentro de um relacionamento amoroso precisa ser essa configuração aqui, ó. Ambos no seu poder, ambos estáveis, ambos sabendo o que eles estão fazendo e não só um lado da história. Mais do que isso, para quem está focado em novos começos em trabalho, é a hora de tomar o poder da sua vida, tomar as rédeas. É sobre isso, imperador. Eu tenho o controle da minha vida, eu tenho o controle de mim, não do outro, não dos outros, mas da minha vida e de mim. Eu sou a imperatriz, eu crio, eu trago vida para o que eu desejo. Então é sobre ter total controle sobre quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo e fazer acontecer. Esses arquétipos é a combinação mais poderosa do tarô. Então, para alguns vai se refletir em ser um relacionamento, para outros é a respeito de alcançar essa energia de dentro para fora, em você. Todos nós temos o divino feminino e o divino masculino. E aqui está a representação arquetípica do divino masculino e do divino feminino. Isso é o divino falando assim, é a hora, chegou a hora. Chegou a hora de financeiramente, profissionalmente, você ter o controle do que está acontecendo, tirar o controle da mão das outras pessoas, do seu chefe, do seu parceiro, do mundo como um todo. E os seus sonhos, os seus desejos, é hora de chegar na consciência de que só você pode manifestá-los, mais ninguém. A energia da criação divina habita dentro de você e não fora de você. Vou até deixar aqui porque tá mexendo comigo essa combinação, essa energia. Na sequência tem o 9 de pentáculos. Então, cara, isso aqui, ó, o imperador e a imperatriz com o 9 de pentáculos atrás deles é sobre sermos prósperos, abundantes e independentes da nossa própria energia. Fazermos acontecer sem depender de ninguém, sem depender do outro, sem depender do mundo. Entender, ter a consciência e sentir que o poder está dentro de mim. Primeira semana, 4 de espadas, rainha de pentáculos e 8 de pentáculos. Ó, para muitos é sobre chegar nesse lugar de estabilidade financeira de novo, né? Mas vai exigir trabalho duro. Não é algo que vai vir da noite para o dia. No mês de fevereiro, os resultados não choverão no nosso colo, porém as oportunidades para chegar nesse lugar estão disponíveis. É como se a gente precisasse, nessa primeira semana, silenciar, guardar nossa energia para nós, porque o movimento vai começar a acontecer e vai exigir trabalho duro da nossa parte. Aprendizado, novos começos, dedicação, consistência, persistência. Então, essa primeira semana de fevereiro é tudo sobre a nossa vida financeira, uma transformação que toma lugar para que a gente chegue mais uma vez na estabilidade, no lugar de prosperidade, de abundância, de ter a nossa vida financeira em ordem. Mas vai exigir trabalho duro e é isso que essa primeira semana de fevereiro revela para nós. Então, o descanso é necessário, dormir bem, acalmar a mente, tudo isso é essencial durante esse mês de fevereiro e começa na primeira semana. Quem está tendo dificuldade para dormir, quem não está com a mente muito agitada, existem técnicas. Entre em contato comigo que eu compartilho uma ou duas. Mas mais do que isso, existem terapias que podem te ajudar. Aprendizado e espiritualidade é necessário no momento em que a gente precisa descansar o corpo e a alma para o trabalho duro, para alcançar os nossos objetivos. Para alguns, isso significa aprender algo novo. Dentro do trabalho, na carreira. Então, tem algo novo que você precisa aprender para dar esse salto quântico, esse salto de fé na direção de um novo caminho na sua vida financeira. Na segunda semana, um golinho de água, né? Que agora, ó. Na segunda semana, 6 de pentáculos e o cavaleiro de copas. Então, na segunda semana de fevereiro, algo começa a se movimentar literalmente. E isso vai trazer a possibilidade de muito preenchimento emocional. Mas muito preenchimento emocional, porque vem de forma
equilibrada, justa, sabe? É interagir numa situação, numa experiência, seja de trabalho, seja num relacionamento, onde existe a generosidade e a troca equilibrada. Sobre isso, Seis de Pentáculos. Isso vai trazer preenchimento emocional. Então, lá na segunda semana, ouvir a nossa intuição é essencial, porque a nossa intuição é o sentir que vai falar, agora é hora de fazer o movimento, agora é hora de avançar, porque tem felicidade nessa direção, né? Terceira semana, e a gente tem o As de Paus, o 8 de Copas e o Eremita. Aí, um novo começo toma lugar. Então, o movimento começa na segunda semana, na terceira semana a gente vive essa energia do novo começo. É um novo começo muito espiritual com As de Paus. Vem do universo, vem do divino. O elemento de Paus, do fogo, é um elemento de criação divina, meus amores, transformação, inclusive. Vamos lembrar que para todo novo começo tem um fim que precisa tomar lugar. Novos começos não acontecem sem que a gente encerre ciclos. E aí eu tenho o 8 de Copas e o Eremita. Então eu vejo na terceira semana um grande desafio em encontrarmos respostas dentro de nós. Porque a gente vai viver esse momento de estar deixando coisas para trás, finalmente fazendo um movimento, andando numa nova direção. Se movendo, real, no mundo 3D, não é mais só o que eu quero, o que eu desejo, o que fazer, intenções, encerrar ciclos, não. É a movimentação de deixar algo para trás, uma mudança de trabalho, de casa, de relacionamento. Mas por que tem algo ficando para trás? Porque já não trazia mais preenchimento emocional. Então, na segunda semana, o movimento começa na direção de algo que vai nos fazer feliz. Na terceira semana, quando isso toma lugar na nossa vida, é hora de deixar para trás situações que não trazem preenchimento emocional. E aí o Eremita fala assim, olha, praticar a solitude no momento de novo começo é essencial. E a solitude é aquele momento que a gente escolhe permanecer na nossa presença, na nossa companhia em silêncio. Porque é em solitude que eu encontro todas as respostas. É em silêncio que eu encontro todas as respostas. Então, a terceira semana, algo toma forma na nossa vida. Esse movimento de deixar para trás fisicamente algo acontece. E isso é espiritual, meus amores. É um novo começo divino que vem para tomar lugar na nossa vida. E na sua vida você já sabe o que é, porque já se revelou durante o começo dessa leitura. Na quarta semana, a gente tem o 8 de Paus, o 4 de Copas e o Pajem de Paus. Caraca, na última semana de fevereiro, são novas pessoas, nova comunicação, uma nova atividade, novo movimento, muita coisa nova, velocidade alta, né? Que a gente viu que começa aí. É o nosso conselho para essa semana, que é a carta do carro, né? Então, muita movimentação, muita coisa nova, muitas pessoas novas, muita informação nova, muita novidade lá no final de fevereiro. E aí tem o 4 de Copas e o Pajem de Paus. E aí a mensagem aqui é assim, ó. Presta atenção, porque coisas estão chegando para você. Se você ficar muito tempo olhando para o passado, ou para coisas que não deram certo, ou qualquer coisa que te tira do momento presente, você vai perder oportunidades. Então, tem novas oportunidades vindo muito rápido, em forma de pessoas, de trabalho, na sua direção. Não perca essas oportunidades. Seja o Pajem de Paus, esteja pronto para aprender, para crescer. Porque o Pajem de Paus, ele vem antes do cavaleiro, né? Ele é aquele que é o adolescente empolgado. Então, seja esse adolescente empolgado, mas lembre-se que ainda tem uma jornada de aprendizado à sua frente com tudo isso novo que chega na sua vida. Então, fiquem atentos, não percam oportunidades por conta de olhar para o passado. Incrível essa leitura, eu adorei. Agora, eu vou pegar um conselho para vocês. E o conselho vem do Oráculo do Viajante Sagrado, que é o meu oráculo de conselhos, é o que eu pego conselho pra mim toda semana. Dá um conselho pra essa egrégora, pra esse mês de fevereiro. Pra esse mês de fevereiro. Dá um conselho pra essa egrégora.
Bom, então aqui a gente tem duas, né? Primeiro, entre no seu poder. Você é mais forte do que você possa sequer imaginar. E a segunda é se mantenha no fluxo. Tudo está sendo uma viagem de acordo com o fluxo. Então, tipo, a viagem tá tranquila. Pode parecer que não, pode parecer que tá tumultuado, porque tem ciclos se encerrando, ciclos começando, mudanças acontecendo, movimentos. Porém, tudo isso é para te realinhar com o seu próximo passo, com o seu destino, com o seu avanço. E se tá difícil, se tá desafiador, eu não gosto dessa palavra difícil, vamos falar desafiador. Se está desafiador, é porque tem aprendizado. E onde tem aprendizado, tem recompensa. Transformar, transitar de um ciclo para o outro não é confortável, requer força, coragem, porém é só quando a gente transita que a gente colhe as nossas recompensas. Não adianta, se eu estiver fazendo um bolo, e aí eu uso aquela receita para o bolo, e aquela receita o bolo solou. Aí eu vou lá e eu tento de novo, eu uso a mesma receita e do mesmo jeito, aí o bolo solou. Aí eu vou a terceira vez, se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito, o que vai acontecer, parça? O bolo vai solar. Então eu preciso ter essa força, essa coragem, essa destreza de tentar de outra forma. O que está acontecendo de errado com a massa do bolo? Ou é com o forno? O que está de errado? Eu vou tentar um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar de uma nova forma para ter um novo resultado. É sobre isso as mudanças na nossa vida. A mágica só acontece fora da zona de conforto. Meus amores, vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até lá. Se ressoou, se ajudou, faz aquele favorzinho, dá seu like, comenta, dá o suporte pro seu canal, que vai ser muito importante nesse meu período de transição, inclusive, que mais pro final do mês. Muita novidade vem aí pra vocês. Um beijo e até lá!